Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui do nosso aprofundamento curricular, hashtag Quem Divide Multiplica, o População em Índices. Bem-vindos, professores, bem-vindos, estudantes e todos que nos acompanham para mais uma aula que a gente preparou aí com todo carinho, com todo esforço e sempre visando aí a qualidade nesse produto, né, vamos dizer assim, que a gente oferece a todos vocês. A proposta da aula de hoje é ainda dar continuidade àquela aula anterior, né, que a gente falou de regressão linear simples, e hoje a gente vai direcionar a aula com foco um pouquinho diferente. Vamos apresentar uma tabela e alguns cálculos, né, essenciais e básicos que são necessários para a gente desenvolver o trabalho no decorrer aí decorrer das aulas, tá ok? Então a proposta de aula é exatamente essa hoje. A gente vai demonstrar algumas situações aí para vocês desse processo todo de como se chega no cálculo ali, como, né, se constrói esse processo da regressão linear simples. A gente espera que vocês aproveitem bem a aula, tá ok? Assistam a aula posteriormente, ela fica disponível para vocês aí no repositório, inclusive os professores, as habilidades que são habilidades e competências, né, que são desenvolvidas, são trabalhadas aí durante a aula, tá ok? E a gente sempre está aí à disposição para acompanhar vocês, trocar uma ideia, conversar, né? O contato com a gente ele é relativamente simples, né? É só nos acompanhar aí nas redes sociais, entra, conversa com a gente, manda uma mensagem aí que a gente responde, né? E sempre colaborando aí, ajudando a gente a construir uma aula significativa e produtiva para todos, tudo bem? Vamos colocar a estrutura aí que você já conhece, o título da nossa aula de hoje, o componente curricular, o população em índices. Hoje vamos trabalhar a regressão linear simples, segunda aula, tudo bem? Aula conduzida aí por mim, o aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica. Estamos na unidade curricular de número 1. Os números também importam, como vocês bem sabem, né? A gente sempre frisa muito nessas aulas. Nosso componente curricular é o população e índices. E a ideia aí é sempre, né? As aulas são construídas buscando integrar os componentes de ciências humanas e sociais aplicadas e ainda matemática e suas tecnologias, tudo bem? Então essa é a proposta da aula de hoje. Temos aí o material, né, bem conhecido de todos vocês, temos o aprofundamento em questão aí, que é o hashtag Quem Divide Multiplica, e as aulas são produzidas em cima desse material, né, o mapa, o material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento. Então a gente sempre constrói as aulas norteadas aí por esse material. Tá ok? Nós temos componentes curriculares, estão bem acostumados aí, temos 4 componentes, né? Professor Guerreiro, professor Russo, professora Maria Fernanda e o professor Tiago, e ainda a população em índices, né? Que a gente aí conduz e trabalha com vocês, tá ok? Então essa é a ideia. Introduzida a aula, né? A gente sabe que estamos na atividade integrada de número 2, tá finalizando ela aí, né? Na realidade, tá ok? E aí o que acontece, tá? Estamos aí. A proposta dessa aula é que se identifiquem alguns indicadores sociais e apresentem um número em determinado grupo de pessoas, condições socioeconômicas, tá ok? Então essa é a proposta. Bom, estamos na atividade 3, não é? O que acontece? Nessa etapa, o objetivo é realizar uma atividade que proporcione na prática um processo ativo e reflexivo sobre o estudo de regressão linear simples. Ontem a gente falou um pouco sobre esse conceito de regressão linear, tá ok? E hoje a gente vai tentar dar mais uma fundamentada para vocês e colocar mais um ingrediente aí, né? Criar uma situação onde a gente chegue e consiga interpretar, né, todos esses conceitos de regressão linear simples, que na sua essência, né, o objetivo final é a construção, é uma representação de uma linha reta, né, linear mesmo, e a gente fazer paralelos, traçar possibilidades aí, né, de cálculos futuros, né, de previsões futuras em função do quê? Em função da condição matemática, em função do cálculo matemático que a gente vai determinar, né, cálculo esse trabalhado aí, né, no conceito de estatística, né? Então existe todo um processo para se chegar a determinadas conclusões, como vocês bem sabem, né? Em estatística a gente tem sempre uma coisa é consequência da outra. Então vou calcular, né,
Vamos produzir uma aula aí pensando numa regressão linear simples, né, para chegar a uma conclusão, né, uma projeção futura. Então a gente precisa de cálculos básicos necessários e essenciais. Então eu tenho que fazer somatórios, eu tenho que fazer médias, tenho que calcular potências, né, tenho que calcular em algumas situações desvios padrões e assim por diante. Então uma coisa acaba carecendo, precisa da outra, tá ok? Bom, então o que a gente vai fazer aí? Desde a coleta de dados, né, estatísticos para produzir a regressão linear simples, né, até as relações existentes entre essas duas variáveis, tá ok? Então a gente vai lembrar alguns conceitos. Bom, estatística, na realidade, é a ciência que estuda a incerteza. Legal, né? Pô, matemática são certezas, né? Matemática é uma ciência exata e estatística, né, é o contraditório, né? No direito falariam que é o contraditório. Então, estatística, na realidade, é a ciência que estuda a incerteza e o fato de que os modelos matemáticos servem para prever comportamentos futuros. Veja que interessante, né? Tendo como base a associação entre variáveis, tá? Que geralmente tem uma boa correlação, né? Então são coisas que sempre caminham juntas, né? Se cria uma relação de dependência entre essas variáveis que nos leva naturalmente, como vocês sabem aí, ao processo da função matemática. Tudo bem? Então veja, a gente está falando de quê? Relação de dependência, relação de variáveis, então, né, tudo isso nos induz aí ao cálculo de uma função, tá? Como o gráfico de uma regressão linear simples, né, ela se dá em função de uma linha reta, a gente está falando de uma função do primeiro grau, com certeza. Tá ok? Bom, aí o que acontece, né? O modelo de regressão linear simples, né, ele possibilita a realização de estimativas em vários setores, tá? Seja ele a educação, a economia, finanças, saúde, vou além disso aí, né? Vou lá para as engenharias, vou para a questão computacional, vou para o meio ambiente, né? Modelos matemáticos conseguem prever aí taxas de devastação, aqui no Brasil, infelizmente horrorosas, ok? Cada dia cresce mais, né? Então isso afeta, né? É um efeito cascata, né? Que na realidade o que acontece? Vai afetar outros setores. Por incrível que pareça, né? O desmatamento ele afeta a agroindústria, ele afeta o agrobusiness, né? Então são situações que os modelos matemáticos eles conseguem prever isso, né? Hoje o gerenciamento de todas essas questões, né, econômicas e ambientais, elas têm que caminhar juntas, né? Não são mais aquelas matemáticas, não são conjuntos disjuntos, né, em matemática, né? São coisas que hoje em dia caminham aí paralelamente. Não tem como desassociar hoje a questão ambiental do agronegócio, da agroindústria, não tem como fazer essa separação das coisas, mesmo porque o mercado exige, a palavra é essa, né? O mercado internacional, ele exige, ok, determinadas certificações que só são obtidas preservando o meio ambiente, como bem se sabe, tá ok? Vamos dar consequência? Bom, perguntas, né, são tão importantes quanto as respostas, e aí a gente vai fazer algumas, né, para vocês e vamos responder, né, porque o objetivo da aula hoje é outro. O que é uma regressão linear simples? Ok? Veja, você não precisa ficar decorando essa coisa toda. O mais interessante é que você entenda do que você decore. Tá? Mas a gente precisa necessariamente saber o que é. Bom, é um método matemático de análise de dados. Opa, falou em análise de dados, a gente está falando de quê? Estatística. Ok? Coleta, agrupamento, entendeu? E análise, né? Indicações, construções gráficas, interpretações, enfim, né? E o que acontece? Ela indica qual será o comportamento de uma variável dependente, normalmente a variável y, decorrente de outra variável, no caso aí a x, tá ok? O professor de matemática gosta muito desse negócio de x e y, então mas a gente tem que romper um pouco com isso. Aqui o x e o y, eles acabam sendo genéricos, né? Generaliza aí todas as situações que a gente pode criar. Em matemática é isso, né? Você tem aí a essência da matemática, né? As três grandes partes da matemática, a aritmética, a álgebra e a geometria, e elas caminham juntas, tá ok?
Então, a ideia de generalizar situações, ela vem muito com o desenvolvimento, não vou nem falar descoberta da álgebra, né? Com o desenvolvimento, foi uma consequência natural. Né? Às vezes perguntava, professor, quem inventou a matemática? A matemática não foi inventada, né? A matemática foi a necessidade que o ser humano teve no decorrer da história, né? Desde a pré-história até os dias atuais, né? A matemática é uma ciência que foi evoluindo, tá? Não é obra da descoberta de um ou dois indivíduos, muito pelo contrário, né? Então, foi uma necessidade da própria humanidade que homens, né, de um intelecto acima da média, né, seres humanos muito inteligentes passaram por aqui, deixaram contribuições para a matemática e para as outras ciências muito importantes, tá ok? Não vou citar aí nenhum para não ser injusto, tá ok? Alguns colaboraram muito aí com a matemática, tudo bem? Vamos voltar lá? A variação dos gastos mensais em compras no supermercado em razão do número de pessoas da casa é um exemplo aí de cálculo de regressão linear. Para vocês terem uma ideia, tá? Veja, existe uma variação, existe uma representação gráfica para isso, existe um gráfico de dispersão, existe uma função matemática, né, que rege isso aí. E ela não é naturalmente exata, existe uma variação muito grande, o próprio nome está falando, né? Varia o quê? Né? Os gastos no supermercado, ele varia conforme o quê? A quantidade de pessoas, né, que estão na sua casa. Vocês percebem, por exemplo, que nos meses de festa, em dezembro, por exemplo, né, você faz todo um planejamento aí, para receber sua família, etc. Então, os gastos são muito maiores. Então, o quê? Tá? O cara já tem que ter uma previsão orçamentária do que vai acontecer. Eu vou reunir minha família lá em dezembro. Tá? Vai variar a questão das compras, os valores que você vai gastar no mercado? Vai. Tá? E aí o que acontece? Você tem que se planejar. Professor, preciso ter um modelo de regressão linear para receber a minha família no Natal? Não, lógico que não. Não é essa a questão, mas o que acontece? Você já tem que ter um planejamento e entender que essa variação, ela vai ocorrer. E aí o que acontece? Você tem que se prevenir. Né? Muito importante essa questão toda. É o planejamento matemático, é o planejamento orçamentário familiar. Se não houver esse planejamento, o que acontece? Você vai entrar em dívidas. Né? Eu vi em estatística esses dias aí, muito dura, que 70%, veja, tá? 7 em cada 10, 700 em cada 1.000. Né? A gente está falando que 70% das famílias, da população hoje aqui do Brasil está endividada. É muito significativo, ok? Bom, e aí o que acontece? Né? A gente tem outro exemplo aí para vocês. Aí já citando a questão da própria escola. Então veja, a variação da evasão escolar em razão do desemprego familiar durante a pandemia. Então, questões muito complexas aí, a gente sabe que isso, infelizmente, aconteceu e acontece ainda, né? Então, a pandemia trouxe coisas muito ruins, né? Para alguns trouxe algum aspecto positivo também, na questão toda, mas, de maneira geral, muito ruim, a questão das mortes, a questão da doença, a questão do desemprego, da desagregação familiar. Então, assim, foi desastroso de maneira geral, ok? Bom, temos aí uma outra situação que se encaixa aí no conceito de regressão linear simples, né, que é a variação, aumento ou diminuição do limite de crédito de um correntista em decorrência da sua movimentação financeira mensal. Tá, okay? A gente falou um pouquinho sobre isso aí ontem, né? E aí quando a gente estuda uma única variável, no caso independente, geralmente a mais importante, tá ok? Sobre uma variável dependente, chamamos de regressão linear. Se a gente pegar o caso do mercado aí, por exemplo, do supermercado, das compras aí, tá? A variável mais importante é o gasto. É o gasto que você vai ter em função do quê? Em função da quantidade de pessoas que virão para a sua casa aí no final do ano, por exemplo. Então, a gente consegue entender essa questão dessa forma, tá ok? Bom, nesse modelo de regressão linear simples, né, nós podemos citar mais alguns exemplos. Vamos a eles, então? Olha lá. A estimativa de salário de um funcionário com base na formação acadêmica e nos anos de experiência dentro da empresa. Teoricamente, deveria ser assim, né?
teoricamente, profissionais mais capacitados, né, mais formados, né, que aí tem um currículo significativo, ok? Caminhando aí junto com os anos de experiências na empresa, né? Na realidade é o que a gente chama aí de plano de carreira, né, hoje em dia. Então o profissional ele vai se capacitando durante aí todo esse tempo, vai se qualificando, acho que a palavra melhor é essa, ok? E aí acontece, né? As empresas premiam, entre aspas, aí a esses funcionários nesse aspecto. Então é muito comum essa situação aí. Tudo bem? A segunda é a estimativa do valor da venda de um produto, analisando a possibilidade de expansão dos negócios. Ei, mas essa aí dá pano para manga, né, professor Osmar? Sim, tá? Essa aí mais do que nunca você tem que ter uma perspectiva, você tem que ter um cálculo, um pensamento em projeções futuras absurdas, porque se você não tiver isso, o que acontece, né? Você vai colocar, como diriam alguns, né, o pessoal do interior, vai colocar o carro à frente dos bois, e aí naturalmente não vai dar certo isso aí de jeito nenhum. Ok? E a outra situação aí que cabe o modelo de regressão linear é o número de mortes por doenças isquêmicas do coração em pessoas acima de 60 anos e vacinas contra o vírus da gripe na mesma população. Ok? Existe uma relação de que quanto maior o número de vacinas, menor o número de mortes, além, naturalmente, do setor educacional, enfim, de outras situações. Então, a gente só colocou aí 3 situações, existem tantas e tantas outras, várias, né? Nos eixos estruturantes, você tem aí o modelo da pesquisa, né? Da busca do método científico, né? Da pesquisa mesmo, e assim, fica a dica aí para você buscar outras situações aí, até muito corriqueiras, assim, que você vai dizer assim, poxa, nunca imaginei que isso aí retratasse, né, um modelo de regressão linear, mas acontece com certeza. Tudo bem? Existe um modelo matemático para regressão. Ô, professor, estava demorando, né? Mas ele chegou. Tá bem? Olha lá o que vai aparecer. Olha o modelo matemático da regressão, que na realidade é uma equação. Ô, professor, mas por que é uma equação? Tem valor desconhecido, sinal de igual. Tudo que tem um valor desconhecido, tá? E que tem sinal de igual, a gente chama de equação. Tá? E no caso aí ele vai fornecer uma equação linear, ou seja, uma linha reta. O gráfico será uma linha reta, por quê? Porque a gente está trabalhando com uma função do primeiro grau. E aí na sua formação básica, certamente o professor já falou, fez um modelinho lá de função do primeiro grau. Qual que é a representação gráfica? Professor, uma reta, crescente ou decrescente, não tem muito como fugir. Então a gente sabe que y e x aí são as variáveis e y vai ser igual a beta 0 mais beta 1 vezes x. Poxa, parecido com alguma coisinha que você conhece, né? Sim, já vamos mostrar para vocês. Y são os valores que queremos prever, né? Fazendo uma associação aí com a função do primeiro grau. O B0 indica o valor de y quando x é igual a 0. Se você zerar o x, o que acontece? O y vai ser igual ao B0, tá ok? Chamados aí os zeros da função, né, como o pessoal gosta de falar, tudo bem? O B1 ele determina a inclinação da reta, o famoso coeficiente linear. Essa inclinação ela é interessante, né, porque quando o valor do B0 aí no caso, né, ele for positivo, né, do B1, né, quando o B1 for positivo, no caso aí, por exemplo, a gente sabe que a gente está falando de uma reta crescente, né, que aumenta aí, esse crescente está associado aí ao aumento, tá ok? Quando ele for negativo, né, o B1, né, a gente sabe que a inclinação da reta vai ser negativa, tudo bem? X é a variável independente e o valor de Y está obrigatoriamente condicionado ao x. Tá? Nesse momento, seguiremos com uma proposta de estudo de aplicação de regressão linear simples, com dados fictícios sobre a média de estudantes por turma no período de uma década, tá ok? Fica atento aí, são dados fictícios, vou repetir, sobre a média de estudantes por turma no período de uma década. A ideia do modelo de regressão linear simples é estimar uma reta que melhor descreva a relação entre as variáveis aí, o ano, que a gente vai chamar de x, tá? E a média de alunos por turma, que a gente vai chamar de y, com o objetivo de estimar resultados futuros. Temos aí o modelinho de equação da reta, yi vai ser igual a b0 mais beta 0, né, mais b beta 1 vezes xi, tá? Pensando aí
na questão da estrutura algébrica, que nada mais é do que uma reescrita usual para a funçãozinha lá do primeiro grau, né? Y igual a x mais b. Faremos isso aí em 3 partes. Primeiro, a tabela para auxiliar o cálculo de somatórios e médias, é essa a proposta da aula de hoje, a gente já vai mexer com isso, tá? Cálculos dos desvios, dos parâmetros da equação da reta, na sequência das aulas, e análise gráfica por meio de um modelo aí gráfico de dispersão. Aí o que acontece? Aí aparece uma tabela para vocês. Essa tabela, os autores aí da proposta da aula, eles chamaram de quadro auxiliar para os cálculos, tá? Aqui em cima, tá? Ele indica o X aqui, ó, é o ano em questão. Então, o primeiro ano ele chamou de ano 0, ano 1, 2, 3, 4, tá. Veja, o que você tem. Então, o que acontece? Você vai ter aqui, ó, na primeira coluna, todos os valores associados ao X, que no caso aí está associado o quê? A ideia, né, do ano, né, do tempo em si, tá? Então aqui, ó, ano 0, ano 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Perceba que aí você tem quantos termos? O 0 tem que ser considerado, ó. Perceba que aqui no ano 0 tem um valor para ele. Então a gente está falando de o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opa, então temos 11 termos. Ah, professor, mas eu preciso somar o 0? Sim, porque o ano 0 está associado o quê? Um valor correspondente à quantidade de alunos, né? Também dentro dessa sala de aula, dentro dessa série aí, tudo bem? E aí aparece algo que no meu entendimento, né, ele é novo. Conhece esse símbolo aí? Famoso, já falei sobre ele em aulas, né? Uma letra grega chamada sigma. Em matemática ele indica sempre um somatório, tá ok? E aí o que você percebeu? Somatório de quem, gente? É o somatório de x variando de quanto? De 1 até 11. Na prática ele está dizendo assim, ó, você vai pegar todos esses valores de x e vai somar. Então, a descrita dessa estrutura aí é isso que ele indica. Ele está dizendo assim, ó, é o somatório do i, tá, variando de quanto? Né? De 1 até 11. E aí você vai somar esses valores e encontrar 55. A gente vai mostrar isso aí para você no Excel. Tá tudo bem? Esse aqui é fácil de você somar, você consegue fazer até de cabeça sem muitos problemas. O modelo Y aqui, ó, veja, aqui para o Y você tem uma associação. No ano 0 aqui em questão, primeiro ano de estudo, de levantamento estatístico sobre a quantidade de estudantes dentro dessa primeira série, foi 42,2 em média, tá, ok? Então são lançados esses valores aí, respectivamente, até, tá, o 11º ano. Veja, não é 10º ano, é o 11º, porque o 0 ele vai ser contado como valor também, tá, ok? Então a gente faz essa associação. E aí o que acontece? A ideia é exatamente a mesma. O processo aqui, o que é? É o somatório de i, tá, variando de 1 até 11, ou seja, ele está dizendo assim, ó, some todos os termos, some todos esses valores. E aí a gente tem os valores obtidos, no caso aí 40.414,6, ok? Somando todos esses valores. Ô, professor, mas como que eu vou fazer isso aí, tá? É o seguinte, você pode usar alguns modelos, pode fazer na raça, pode fazer na calculadora, sem muitos problemas. Mas a ideia aqui é que a gente busca uma situação que seja um pouco mais simples, facilitadora para vocês. E por isso a gente vai mostrar aí como a gente utiliza esses valores no Excel. Vou pedir para o nosso diretor espelhar aqui para a gente, e aí a gente vai mostrar. Ó, apareceu o Excel aí para vocês. Previamente eu já tinha digitado esses valores aqui no Excel. Então veja, aqui a gente tem os valores associados ao X, tá ok? E aqui temos os valores, né, a coluna associada ao Y. X aqui, os anos em questão, e o Y aqui, a quantidade média de estudantes por essa turma. Ela está no cantinho aqui, se você quiser alinhar ele aqui, ó, colocar ele mais bonitinho, você consegue empurrar ele para cá, o Y também, é importante que brinque aí com esses valores. Tudo bem? E aí o que a gente vai fazer? A gente propôs aqui algumas situações. Lembra que se a gente voltar lá no quadro auxiliar, o que a gente tinha? A gente tinha o somatório desses valores. Então, a primeira, aqui nessa célula, pode ser qualquer um, o posicionamento dele pouco importa, tá ok? Aí eu vou descrever aqui, ó, a soma de x. Como que eu vou fazer essa soma de x? Existem algumas possibilidades para você fazer isso aí, né? Existem muitos vídeos disponíveis aí que você pode se orientar. Então,
a soma, aqui a gente vai utilizar o modelinho mais simples. Então, eu vou digitar aqui, ó, o igual, sempre que eu tiver que fazer um cálculo. E aí, vou digitar aqui, ó, soma. Ó, veja que ele já aparece. Ó, soma. Vou abrir um parêntese, abriu. Aí, o que ele pede? Ó, coloque o númerozinho lá da célula. Aí, você vai, tá? E seleciona. Vai puxar até o 12. O que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui, ó, que você vai somar todos esses valores. Aí você dá um Enter, pronto. Chegou no 55, sem muito sacrifício. Tranquilo, né? Aí o que a gente vai fazer? Vamos calcular a média, ok? Como que eu vou fazer essa média? O Excel já está pronto para isso, é uma ferramenta que ajuda demais. Eu vou digitar o igual. Lembra disso? Eu vou digitar o quê? Aí vejo o que eu estou querendo. Estou querendo a média, tá? Então eu vou digitar média, tem que digitar certinho. Aí vou abrir o parênteses. Ó, ele vai dizer, ó, pega o que você quer, vai lá nas células e aí você seleciona. Selecionei todos esses valores, olha, já captou direto, ó, ele está somando do B2 ao B12. E aí você dá um Enter, aí você dá um Enter, ele já vai dar a média vai dar a média para você, tá? Tranquilo, né? Ai, que legal. Isso aí, se você estiver fazendo na calculadora, é facinho de você se perder. Os números inteiros, não. Tá? Mas os números aí decimais, é muito comum você errar. Vamos pegar o Y agora, tá? E aí, o que a gente vai... Ó, fiz besteira aqui, né? O que eu fiz? Eu não somei o X, eu somei o Y. Ó, então, vamos somar de novo, ó. Igual, abre parênteses, quem que eu vou... Espera aí, Osmar. Média igual média. Olha lá. Média. Abro o parêntese. Que média é essa, meu? Tem que dar 5 a média, né? Aí vou selecionar aqui, ó. E aí vou digitar. Opa, aí sim, professor. Média 5. Vamos falar para o Y? Olha lá. Vamos somar o Y? Então, o que eu vou fazer? Mesmo processo. Igual. Soma. Aí ele já abre para as possibilidades para você, tá? Abriu o parênteses, aí eu vou selecionar quem? Tá? Vou selecionar todos os valores, todas as células correspondentes quem? Aos valores Y. Então ele vai somar tudo para a gente numa pauladinha só, tá vendo? Opa, já deu o valor. Se você for olhar lá na tabela, é esse valor que consta. Tá? Vamos calcular o valor médio, né? A média aritmética. No caso, ele calcula a média aritmética simples, tá ok? Então temos a média, vamos fazer o quê? O igual, abre lá, tá? Vou digitar média, sempre digitar bonitinho, correto, tá ok? Abre o parênteses. Abriu que ele vai dizer, ó, seleciona as células que você quer somar. Aí você vai selecionar, agora sim, tá? E dá o quê? E dá o Enter, aí sim apareceu aquele outro valor. Tudo bem? Aí você vai dizer, professor, mas tem uma potência nessa história também, né? Tem. Mas aí o que você faz? Para calcular a potência, você vai no feijão com arroz também, vai no simples. Então você vai digitar lá, igual, aí vai digitar potência, ó, potência, abriu. Aí você vai abrir o quê? O parêntese, tá ok? Abriu o parêntese, aí você vai lá, o que eu quero elevar? Tá? Aí a quem? Eu quero levar o 42,2. Ele vai selecionar que célula que ele tá. Tá no B2, tá ok? Aí eu digito o quê, ó? Ele já tá dando um indicativo aqui, ó, o número, aí aparece o quê? O ponto e vírgula, ó, tá dizendo o que você vai fazer. E aí o que acontece? Você digita a potência que você quer. No caso aí, de número 2 e aperta o igual. Pronto. Já apareceu o valor, tá ok? Então, são facilitadores que a gente utiliza, né, para melhorar todo esse processo aí que a gente utiliza nas nossas aulas. Mas, poxa vida, é sempre que eu tenho que fazer isso? Não, mas é um instrumento importante, né, quando a gente vai buscar essas resoluções, né? Eu tinha um professor que ele falava assim, não existe programa, não existe computador, não existe aplicativo que vai fazer os cálculos para você. Isso não existe, mas que ele vai facilitar a tua vida, vai. Ele vai te dar o quê? Ele vai te dar caminhos, ele vai diminuir, otimizar, acho que é essa a palavra. Vai otimizar todos os processos, vai otimizar o tempo que você vai utilizar para fazer todas essas coisas, que às vezes são muito demoradas e sujeitas ao erro.
ter acesso a essas ferramentas tecnológicas, né, de cálculo, assim, são muito importantes. Lógico, você tem que ter os fundamentos básicos, essenciais, necessários. Isso aí não tem como dizer, deixa de lado, isso não existe. Mas utilizar essas ferramentas aí como modelos para te auxiliar, para ajudar, para otimizar os processos, é muito importante, né? Então, dê uma brechinha ali, aparecer um curso para você fazer, aproveita, faz, né? Agrega valor aí ao teu currículo, é sempre muito bom. E, acima de tudo, seja curioso, né? Não se conforme, né, com aquilo que o seu professor fala, né? Sempre busca mais, né? Lembra, o professor tem um tempo de aula, né? Extrapola aquilo, vai além daquilo, seja curioso e busque conhecimento você mesmo, tá ok? A aula vai encerrar, eu vou pedir para o nosso diretor colocar o QR Code para vocês fazerem a análise da aula, sempre muito importante para a gente. Eu, de antemão, agradeço toda a equipe de produção, nossa produtora, o pessoal das Libras, valeu, um abraço, muito obrigado e até a próxima aula.